Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se algum quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou o que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Muito boa noite! Estamos começando mais uma madrugada de bênçãos. Que alegria poder estar aqui com você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e juntos nessa sexta-feira nos encontramos nesse programa feito por você e com você. Madrugada de Bênçãos, um programa da TV Século XXI. Esta rede de comunicação que evangeliza. Muito bem-vindo, muito bem-vinda e é uma alegria abraçar você aí na sua casa e poder entrar no seu lar para que nós possamos, durante essas horas, refletirmos, rezarmos, escutá-los. Isso mesmo, construir essa programação com a sua vida, com a sua história. E hoje o Evangelho nos lança a mão de uma proposta de Jesus. Jesus, ele, após ter falado com Pedro, no Evangelho de quinta-feira, após ter dito a Pedro que sobre ele edificaria a igreja, após de ter explicado aos seus discípulos o caminho que o Messias deveria fazer, que deveria ir a Jerusalém, padecer, sofrer e morrer, hoje Jesus vem mostrar que o caminho do discipulado é senão o mesmo caminho do Mestre. Se alguém quer me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Esta é a condição do seguimento de Jesus. Esta é a condição do discipulado. Esta é a condição para ir seguindo os passos do Mestre. Portanto, quando nós ouvimos Jesus falar de renúncia, de seguimento, de tomar a cruz, nós não estamos vendo outra coisa senão o próprio viver de Deus. Deus, em Jesus, abandona todas as prerrogativas divinas, abandona o seu eu divino e se torna um de nós. Sem temor e sem tremor, vem cumprir a sua missão, vem anunciar um reino de justiça, de paz, de unidade, de bondade, um reino de igualdade. Este é o anúncio do reino. E quando ele diz, se queres me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo. Se queres ser igual a mim, faça isso. Então não há seguimento de Jesus sem realizar aquilo que ele realizou. Não há seguimento de Jesus sem imitar as mesmas ações que Jesus fez. Não pode haver seguimento de Cristo sem darmos atenção à humildade, o carinho, o afeto, o amor. Isso tudo vem ao encontro do ser humano, ao nosso encontro, nós, homens e mulheres, para nos fazer despertar do nosso sono egoísta, que tantas vezes veda os nossos olhos e tranca a nossa alma para que a nossa vida ela seja partilhada e ela crie um âmbito maior em nossa volta. A proposta de Jesus é fazer com que nós larguemos tudo aquilo que carregamos como peso. E o que é que nos pesa? Nos pesa os nossos quereres. Muitas vezes, quereres egoístas, quereres que satisfazem a nossa vontade, a nossa vaidade, que satisfazem a nossa limitação de humano, coisas efêmeras. E aí, quando nós rezamos a Deus, quando nós pedimos a Deus, quando nós nos dirigimos a Deus, normalmente nós o fazemos a partir daquilo que queremos,
Senhor, dai-me isso. Senhor, faça isso. Senhor, conceda-me aquilo. Essas orações, onde o ser humano eleva o seu querer a Deus, veta a alma de um encontro real com o querer de Deus. E quando nós falamos aqui em querer de Deus, nós não estamos querendo dizer que o nosso querer seja aniquilado, que a nossa pessoa, que a nossa humanidade, ela seja diminuída. Não, jamais. Pelo contrário, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós elevamos o nosso ser a Deus. Nós tornamos a nossa humanidade finita, falha, pecadora, a uma dimensão divina. Nós elevamos o nosso limite e ampliamos o nosso viver com o viver de Cristo. Portanto, quando nós ouvimos hoje o convite de Jesus, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, nós vemos Jesus sendo o primeiro a realizar o caminho da cruz. E é esse caminho que ele nos aponta, porque sem cruz não há cristianismo. E a nossa cruz não é uma cruz vazia, é uma cruz que contém, que está ali o crucificado. Não é uma cruz vazada, é uma cruz preenchida. Não é uma cruz vazia, é a cruz com Cristo. Esta é a loucura que anunciamos, como fala São Paulo, que para alguns é loucura, mas para Deus é sabedoria. Portanto, tomar a nossa cruz e ir é tomar o Cristo que está em nós, é nos segurar nas mãos, é sentir o nosso interior e perceber que em nós habita Deus, e notar as cruzes que nos circundam, e perceber as cruzes que estão junto a nós diariamente. É aquela situação mal resolvida, é aquela questão que ficou pendente, é aquele filho que nos dá trabalho, é aquele matrimônio que está em crise, é aquele emprego que não me satisfaz, é aquele problema que eu deixei de resolver. São as cruzes cotidianas, não aquelas cruzes que vêm nos vangloriar, que vêm massagear o nosso ego, o nosso amor próprio, mas é a cruz da repugnância, aquelas cruzes que nós não queremos carregar, mas que por amor nós assumimos. E quando assumimos a cruz, nós abraçamos. E ao abraçar a cruz, nós abraçamos a nossa vida. E aí nós vamos vendo que o nosso viver, ele vai muito mais além do que é o nosso entorno. Ele se estende em direção ao outro. E saímos do nosso egoísmo, saímos do nosso fechamento, saímos da nossa dimensão do eu fechado para um eu aberto. Um eu que vai ao encontro do outro. Um eu que vai se colocar a serviço do outro. Um eu que vai ajudar a carregar a cruz do outro. Um eu que coloca a serviço do outro. Um eu que deixa-se humilhar. E entendamos aqui, humilhar-se não no sentido pejorativo de rebaixamento, mas no sentido de deixar-se fazer pequeno. E aí lembramos de outra passagem do Evangelho na qual Jesus fala: todo aquele que quer ser o maior, se faça o menor. Todo aquele que quer ser grande, faça-se servo de todos. Somente no serviço, somente quando nós abandonamos o nosso egoísmo, é que nós nos consolidamos como gente, como ser humano. Por isso que São Paulo nos lembra que há mais alegria em dar que receber. Quando nos doamos, quando nos entregamos, nós saímos do nosso eu egoísta para um eu aberto, um eu capaz de ver e contemplar tudo aquilo que está ao nosso redor, um eu de Cristo, um eu de Deus. Um Deus que não fechou-se em si mesmo, mas veio habitar entre nós, veio armar sua tenda, veio contemplar a nossa humanidade, veio assumir a nossa carne e veio estar conosco. Um eu que nos coloca diante de nós mesmos. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, quando nós escutamos este Evangelho, quando Jesus diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? O que isso repercute no seu viver? Lembremos, tudo passa.
A vida passa, a dor passa, o mundo passa. O que não passa é a graça de Deus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Já nos fala a Sagrada Escritura. E como nós estamos gastando a nossa vida? Como nós estamos investindo o nosso viver? Como nós estamos preparando a nossa economia de salvação? Ou a nossa economia para a salvação? Essa palavra teológica, ela vem nos mostrar aquilo que Deus preparou para nós. E nós, o que preparamos para Deus? Lembremos que a nossa vida, ela é um presente dado por Deus. Ou seja, Deus, Ele nos entrega a vida como um dom, como um presente que deve ser cuidada, que deve ser sanada, que deve ser frutificada. E chegará o momento que nós devolveremos a nossa vida para Deus. E se você devolvesse sua vida hoje para Deus, como você a devolveria? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria vida? Quanto tempo nós gastamos, não? Quanto tempo nós nos deixamos perder com coisas efêmeras, com picuinhas, com fofocas, com disse-me-disses, lutando para ganhar mais, deixando de conviver com a nossa família em busca de um emprego que venha satisfazer as minhas necessidades econômicas, que me venha trazer uma economia mais reforçada, em busca de um sucesso, de uma graduação que me dê renome. Tudo bem. A economia, o dinheiro, a grana é legal, é bacana, sim, até certo ponto. Mas o que ela traz além de um conforto? O que ela nos dá além do material? O dinheiro, ele compra a cama, mas não compra o sono. Ele te dá um remédio, mas jamais te concede a saúde. Portanto, vamos avaliar os nossos valores, como nós estamos procedendo com a nossa vida. Quais são aquelas coisas que eu detenho atenção? Por que eu quero abraçar o mundo? Será que isso de fato me preenche? Lembremos que a única coisa que nos preenche de fato é a alegria de estar com Deus. A alegria de estar em Deus. A alegria de pertencer a Ele. E para que nós assim o sejamos, é necessário nos despojar, retirar. É necessário fazer esse esvaziamento de si mesmo, ou seja, fazer a kênosis de nós mesmos, nos esvaziando para nos preencher de Deus. Somente quando nós nos esvaziarmos do nosso egoísmo, é que Deus conseguirá nos preencher com a graça dEle. Enquanto nós estivermos centrados nas nossas vaidades, nos nossos quereres, nós não vamos abrir espaço para Deus agir. Portanto, é necessário renunciar a si mesmo, ou seja, renunciar tudo aquilo que não contribui para que eu vá ao encontro de Cristo. Renunciar todas aquelas paixões que desordenam o meu viver. Renunciar todos aqueles ideais que me tiram da rota do sagrado. Renunciar às minhas vaidades e, sobretudo, renunciar o meu orgulho, porque o orgulho é o calabouço de todo o pecado. É a raiz de todo o pecado, porque pelo orgulho nós vamos realizando atos, vamos construindo barreiras, vamos formando muralhas que nos impedem de vislumbrar a aurora da vida.